Fala, galerinha do nono ano! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de educação física. Estamos aqui, a Rosa e a Rosinha. A Juliana e a Mara, né, Mara? Ó, gente, abre só para ver por que eu falei Rosa e Rosinha lá. A gente combinou a roupinha bem bonitinha para vocês hoje. É isso aí, Ju. Tudo bem, nono ano? Muito boa tarde. Estamos aqui novamente, professora Mara, de Educação Física, sempre junto com a professora Juliana, para mais uma aula e sempre acompanhando, né, e sempre acompanhada de vocês aí, estudantes do nono, professores que estão sempre ligados e têm nos mandado muitos recados, até atividades de alunos. Isso é muito bacana, porque nós conseguimos ver o que vocês escrevem e produzem, até mesmo com ideias de novos estudos e sempre usando os roteiros das nossas aulas, não é, professora? Isso aí. Aí vamos começar, né? Vamos começar, né? Vamos. Então, tá bom. Vamos falar das transformações históricas dos esportes paralímpicos. Nono ano, hoje a aula, nós vamos entrar numa discussão. Aula prática, estamos organizando as aulas práticas mais para frente. Hoje, o tema ele vai ser um tema mais de discussão, então eu vou deixar alguns momentos o chat aberto, em outras eu vou fechar, até para que a gente tenha o foco e a nossa aula ela aconteça de uma forma mais espontânea. Tudo bem aí, Ju? Tudo sim. O pessoal está falando boa tarde, boa oi, tarde. tudo bem? E Tá aí? certo. Por que transformações históricas dos esportes paralímpicos? Viemos de aulas em que nós destacamos as especificidades das lutas, né? Então, o que é muito específico de uma luta, o que é de outra, o que elas têm em comum e o que elas não têm em comum. Então, agora nós vamos conversar um pouco sobre essa transformação do esporte paralímpico. Se nós estávamos falando das lutas, a gente engloba aí a temática ao esporte paralímpico, tá? Ju, bora na habilidade? Bora. Você vai dar o recadinho do Instagram lá, que o pessoal está encontrando a gente? Posso falar? Pode falar. Então, pessoal, ó, vocês estão encontrando a gente lá e mandando mensagem de carinho, os professores, alunos. A gente fica muito feliz mesmo. Mas a gente já pede desculpa por não conseguir mandar beijo para todo mundo, né? Existem aí algumas situações e a gente não consegue perder 40 minutos ou ganhar 40 minutos de aula mandando beijo para todo mundo. Mas a gente tem respondido um a um e eu mando áudio mandando beijo. Isso aí. Né? Então, o pessoal também que está mandando mais atividade, aí a gente tem separado, verificado, né? Assim, o apoio. Tem diretorias que estão nos ajudando até com os professores, que estão gravando e gravaram também alguns dos vídeos para vocês e para as outras turmas, como o Thiago, que é PCNP lá de Lins. Então, muito obrigada pelo apoio da diretoria. Né, e, inclusive, foi um vídeo que a gente passou para o 8º ano sobre o esporte paralímpico, mas que nós já passamos vários para vocês. Hoje foi a vez do 8º. Isso aí. Vamos lá, então. Vamos para a habilidade. E muitos professores estão É isso aí, professores, com a gente. Vamos lá. Discutir as transformações históricas dos esportes paralímpicos, considerando as políticas públicas de inclusão. É isso. Então, assim, o nono ano, nós estamos num patamar de que podemos abrir essa discussão, falarmos de políticas públicas, né? Mas essas políticas que envolvem a história dos esportes paralímpicos. Onde nós sempre batemos aqui na tecla de que todo mundo tem direito, não é, professora? Todos podem participar com segurança, procurando sempre as pessoas especializadas para darem orientação e até mesmo para seguirem com a prática. Vamos lá. O nosso objetivo é discutir as transformações históricas dos esportes paralímpicos, considerando políticas públicas de inclusão. E eu já começo com essa pergunta que está aí no slide para vocês. Será que as políticas públicas de inclusão influenciam os esportes paralímpicos? Então, nós vamos para uma interação. Eu quero a participação de vocês. Então, focados aí na pergunta, se você sabe quais esportes de combate participam dos esportes paralímpicos. Vamos lá, nono ano, capriche, em 1 minuto nós voltamos.
isso aí pro Mara. Manda, Ju. Mando. Claro, vou mandar. Gente, ó, eu mando na aula agora. As duas. Só as que duas. não. Tamo junto Vamos aí lá. nessa, tamo junto. Ó, o Cícero falou boxe. Então, vamos guardando aí esses esportes, né? Essas lutas que nós já estudamos e nós vamos desenvolver. Então, vamos ver o que vocês trazem para a gente. O boxe. Então, muitos colocaram sim, viu? Mas a gente queria saber qual esporte. Isso. E aí teve a Lauriane. Ai, gente, desculpa. Esses nomes tudo junto aqui. Karatê. Então, vamos lá. Guardem aí. Foi citado o boxe, o karatê. Pouquinho, hein, gente? Eu acho que alguém colou de alguma outra aula que a gente deu aqui, ó. A Thalita. Esgrima. Opa, mas eu acredito que ela conheça mesmo. Ela assistiu com alguém e já tenha visto até na televisão, em algum filme. Esgrima. Então, vamos lá. Falaram boxe, karatê e esgrima só, Isso, gente? Vamos só. lá. Aí veio o Wesley falou saltos com vara, mas aí a gente está meio falando na luta, viu, Wesley? Mas Isso. obrigada por você contribuir. Então, olha só. Então, você falou Eder Wellington? Que O falou último agora, que você Wellington. falou. Wellington. Você falou Já de falar quando, como, aonde? Você falou de uma modalidade de atletismo, tá bom? Então, o foco nosso hoje são os esportes de combate. E aí nós estamos perguntando se vocês conhecem os que são esportes de combate que estão nos esportes paralímpicos. Enquanto o chat passava, nós até vimos a pergunta, né, Ju? O que é o esporte paralímpico? Então, pensem eu tenho aqui nos esportes Peraí que eu vou... que são disputados nas Olimpíadas normais e os Paralímpicos, assim como nós já falamos de outros esportes também. Foi a Ana Vitória, Mara. Tá. A Ana Vitória que perguntou o que era o esporte paralímpico. Então, é o esporte em que ele tem a participação de atletas com deficiências, que eles se enquadram naquele tipo de esporte, de combate, tá bom? Assim como antes nós tivemos do vôlei, e aí nós falávamos de qual forma que foi disputado o vôlei. Então, agora nós estamos focando nos esportes de combate. E aí os colegas falaram esgrima, karatê e boxe. Olha, a Letícia agora falou individuais, atletismo, bocha e esgrima. Então, a esgrima ela entra aí como esporte de combate. Um deles é o atletismo e o outro é o bocha. Também não é luta, tá bom? É porque nós estamos falando dos esportes de combate, tá? Ok, né? Até queríamos mais participação, mas é isso mesmo. Não, tem bastante. Agora tá chegando um monte, Mara. Acho que teve um tempinho para eles pesquisarem. Um delayzinho? É isso? Então tá bom. Algum diferente, professora? Senão nós vamos prosseguindo. Não, pode ir. Olha, o Lucas Marinho perguntou capoeira. Será capoeira, Lucas? Professora Mara. Então, aqui como esporte de combate no Paralímpico, vamos lá, vamos conferir. Nós temos a esgrima em cadeira de rodas, então, assertivamente, né, tivemos a participação da aluna, o judô para cegos e o para taekwondo, que em 2020 seria, né? Teríamos os Jogos Olímpicos, mas por causa da pandemia não teve. Então, na verdade, o taekwondo estaria aí, né, entrando. Postergou um pouquinho. Isso, esse conteúdo que a gente está passando aí, tá, gente? Todo esse nosso material consta lá no livro dos professores, no livro de vocês, tá? Vamos lá. Em 2019, o Comitê Paralímpico Internacional, IPC, reconheceu e realizou competições de 29 modalidades esportivas, em conjunto com a Organização Internacional de Esportes para Deficientes e algumas federações. Para cada uma dessas modalidades, existe uma classificação funcional que organiza os atletas em categorias para cada prova, de acordo com o tipo de deficiência. Então, pessoal, como eu tinha dito, as pessoas com deficiências elas são colocadas
na classificação de acordo na modalidade de acordo com a classificação funcional dela, né, com o tipo de deficiência, e para cada esporte de combate nós temos aí o seu regulamento. Tudo bem, professora? Tudo. Você quer deixar aberto ou fecha o chat? Vamos fechar, que daí eles prestam atenção. Quando tiver alguma questão, aí a gente pede para abrir, tá bom? Combinado. Então, até aí, tranquilo, né? Tem a regulamentação e tem as modalidades a qual eles se encaixam. Nos Jogos Paralímpicos, participam atletas com deficiência intelectual, física e visual. Já os deficientes auditivos participam de uma competição específica denominada de Surdolimpíadas. Muito antes, elas eram conhecidas como Jogos Silenciosos, então teve toda uma reformulação. Então, quem participa dos esportes, dos Jogos Paralímpicos? Pessoas com deficiência intelectual, física e visual. E aí os surdos também, só que eles têm a Surdolimpíadas, que ela é separada. Vamos lá nessa tabela comigo, que tem lá também no material de vocês. Então, lembrando os professores que nós estamos trazendo material que consta para eles, para que possamos caminhar juntos, não fazer é, professora? Fazer um trabalho junto, né? Tem até a página lá embaixo, pequenininho, que daí os professores podem fazer esse aprofundamento posteriormente. Hoje eu fiz a referência do caderno do professor, mas vocês podem perguntar para os professores de vocês e eles ajudarem aí, né? Darem um segmento. Se vocês já tiverem acesso ao material também, ele indica as páginas. Vamos lá. Perfeito. Esportes de combate. Então, os Jogos Olímpicos, boxe, karatê, que seria também que entraria agora em 2020, esgrima, judô, luta greco-romana, luta livre e taekwondo. Falando de esportes de combate. Nos Jogos Paralímpicos, então, esses nos quais nós estamos falando que quem participam são os atletas com deficiência, temos esgrima em cadeiras de rodas, judô para cegos e o para taekwondo, que também entraria em 2020, como eu já citei para vocês. Professora, então agora a gente vai precisar deles, alunos, e nossos estudantes e nossos professores. Analisando a tabela anterior, quais aspectos podem ser considerados para justificar uma menor quantidade de esportes de combate presentes nos Jogos Paralímpicos, quando comparados aos Jogos Olímpicos? Então, a pergunta que vai ficar aí também para vocês na tela nós tivemos uma tabela em que nós tínhamos os nomes dos esportes de combates das lutas, né? Então, os esportes de combate, e nós tínhamos ao lado os esportes de combate da Paralimpíada. Vamos só voltar para mim um pouquinho? Pode? Sou eu mesma que estou comandando, né? Eu ia falar, Mara, volta aí, Mara. Desculpa, gente, eu que estou no comando hoje aqui do slide. Então, aí, como vocês podem olhar, vamos analisar direitinho. Nos Jogos Olímpicos, boxe, karatê, esgrima, judô, luta greco-romana, luta livre, taekwondo. E aí, nos Jogos Paralímpicos, nós nos deparamos com esgrimas em cadeiras de rodas, judô para cegos, para taekwondo. E, se nós compararmos a tabela, nós vamos verificar que em uma delas tem mais esportes de combate do que em outros. Então, a pergunta para vocês, ao analisarmos essa tabela, quais aspectos nós podemos considerar para justificar a menor quantidade de esportes de combate nos Jogos Paralímpicos? Eu espero vocês em 2 minutos.
Isso aí, Mara. Tivemos várias participações, né? Eu ia falar apresentações. De onde Apresentações? eu tirei apresentações? Não tem apresentação, não. Ah, tá bom, vai, vamos. Vamos lá. Volta aqui, que eu só fui falar o que eu ia... Olha, eu já começando a mexer o braço aqui sem poder. O Kelvin falou, isso tudo porque os atletas têm deficiências, então alguns esportes de combate eles não irão conseguir praticar devido às suas limitações. Então, na verdade, existem as adaptações justamente e cada limitação é encaixada em uma modalidade, né? Então, há sim oportunidade. Nesse caso, a gente sempre tem falado dessas questões das modalidades. Então, como existe os esportes, aí para quem é cego, para quem tem deficiência física, quem tem deficiência intelectual, então eles são encaixados. Há possibilidade, sim. Nesse caso, há possibilidade, professora. Olha, muitos estão falando, Mara, muitos assim mesmo, falando por conta das limitações físicas. Das limitações físicas. Então, assim, ó, é bem interessante vocês do 9º ano conseguirem agora comigo ampliar aí, né, e diversificar, para a gente não ficar só nessa questão da limitação. Tá, professora? Vamos comigo. Eu tenho bastante explicações aí. Tem um aluno, rapidinho, tem um aluno que colocou também referente a investimentos. Mas eu juro que eu não estou conseguindo ler o nome dele. Então, é Igor... Vamos lá. Igor Juan. Acho que é Igor Juan. Aqui, isso. Igor Juan. Isso aí. Investimentos. Então, é bem interessante isso que você pontuou, Juan. Vou guardar essa questão aí. Vai aparecer, professora. Ele está no caminho. Vamos lá, então. Alguns pontos que devemos ter como base para que a gente leve essa nossa conversa adiante. Vamos lá. A falta de engajamento das federações e das confederações nacionais e internacionais que regulamentam os esportes de combate por conta das especificidades das diversas deficiências e as adequações que precisam ser realizadas à prática das modalidades para que se tornem paralímpicas. Então, aí, nesse caso, é regulamentação mesmo dos órgãos federais nacionais e internacionais, né, das federações e confederações, que nós podemos dizer que aí falta um engajamento que seja específico para esses esportes que serão disputados de combate paralímpico. Outro ponto, professora, vamos lá, para mais alguns pontos. As dificuldades encontradas pelos representantes dos esportes de combate para a criação de novas federações e confederações nacionais e internacionais para a regulamentação e as adaptações às modalidades pela falta de incentivo das instituições públicas e privadas. Então, a gente começa aí a entrar um pouquinho nessa questão, quando eles falam de incentivo das instituições. Será que essa questão de investimento que o Igor citou, que já não começa a entrar nesse quesito aí, professora? Então, assim, existe a dificuldade, né, dos representantes desses esportes de combate para que sejam criadas novas considerações e essa falta de incentivo mesmo das instituições privadas e públicas para investirem mesmo, né? E fazerem alavancar. Então, a gente vê mais no esporte, no olímpico do que no paralímpico. Então, vamos começar a pensar. Tem mais? Tem aí? Teve uma professora que falou uma coisa assim interessante. Vamos lá, professores. É que agora fechou, né? Não, fechou, mas aí eu fui buscando aqui. Mas ela... Aqui, ó. O professor Odair, devido ainda não terem autorização do COI. A gente vai falar disso aqui na frente. Guarda aí a do Odair. O baixo financiamento e o apoio das instituições públicas e privadas no incentivo aos esportes de combate paralímpicos. Então, é o que o Igor falou, né? Será que não é a questão de financiamento, de recursos, isso? Existe um baixo financiamento aí. Investimentos, né? Ele falou investimento, né? Investimento. Existe, sim, essa questão de baixo investimento e incentivo diretamente ligado aos esportes de combate paralímpico. E daí a gente se pergunta, né? Por quê? Por que não
ter mais esse incentivo. Então, por isso que esse assunto ele tem que ser tratado agora no 9º ano. Né? Eu acho que, assim, porque ele já tem condições dessa reflexão. É isso que nós queremos de vocês hoje, nessa nossa aula mais reflexiva. Igual o Igor colocou ali, né, essa questão do investimento, e é isso mesmo. A gente está começando a entrar no assunto. É estranho, né? Se a gente sempre prega aquela questão da empatia, da questão de todos podem executar, não importa qual a deficiência, e por que não investir, né, Mara? Investir também. Não que a gente até vê muito atleta, quando vai na televisão, fala, né, não tem investimento, não tem investimento. Entretanto, a gente está vendo que nessa questão dos esportes de combate paralímpicos também acontece, né? Então, vale a nossa reflexão aí. E a adaptação das estruturas, né, professor, em relação a espaço mesmo, em que essas competições ocorrem, porque uma vez que tem que ser tudo adaptado, modificado, né, então tem que ter uma estrutura adequada também. Precisamos ter mais adaptações estruturais em relação ao espaço. Temos mais pontos, professora. Vamos lá. As adaptações nas regras das modalidades para atender às necessidades dos lutadores, bem como preservar a sua integridade física. Então, nisso a gente não fala só para o atleta, né, do esporte de combate paralímpico, mas para todos. É que, nesse caso, se a gente pensar, é preciso que haja essas adaptações, né, nas regras das modalidades, porque elas precisam atender algumas necessidades que são específicas. Né? Então, existe a regra para o esporte, para o olímpico, então essas regras elas têm que ser adaptadas para o paralímpico. Sempre, gente, sempre, integridade física. E isso a gente tem falado quando a gente apresenta a luta, quando a gente apresentou o esporte, né? Segurança, integridade física. Então, tem que ser regras que atendam a essas necessidades. Não basta só criar, né, abrir o esporte para que ele vire paralímpico, se ele não tiver essas adaptações e o atleta ter segurança. Né, professora, na prática, né, na execução, ali na competição. Tá? Vamos lá. O baixo interesse das grandes mídias em transmitir e apoiar as competições dos esportes de combate paralímpico. E daí a gente pensa, será que... Por que esse pouco interesse? Dá pouco retorno? Dá muito retorno? Né? Então, vale a pena a gente também começar a pensar e refletir um pouco sobre isso. A pequena quantidade de competições esportivas que atendem aos praticantes dos esportes de combate paralímpicos. Então, hoje, igual, nós fizemos uma pergunta, se eles conheciam os esportes, né? Para falar. Não sabem nem o que é. Então, será que realmente não existe uma... são poucas as apresentações, são poucas as oportunidades desse esporte de combate paralímpico, tanto é que a gente nem ouve falar neles. A divulgação, né, Mara? A divulgação. Então, vamos lá. E só eu falo aqui? Não, quero ouvir vocês agora. A professora Juliana, ela fica aqui me olhando com o celular. Gente, eu tô aqui, ó. Você não vai abrir o chat? Você não vai abrir o chat? Gente, não. Abre, por favor. Que eles vão ver, que eu fico assim, ó. Ela fica assim, vamos, tipo, chat. Cadê? Quero conversar com eles, é isso aí. Pergunto para vocês. Existem programas e projetos públicos de lutas e esportes paralímpicos em seu bairro e cidade? Quais? Então, vamos lá. Pensem em projetos públicos ou programas de lutas e desses esportes paralímpicos. Vocês já ouviram falar? Tem aí no seu bairro, na sua cidade, quando você vai para a escola, você já ouviu esse espaço? Já ouviu falar? Então, coloca um pouquinho para a gente aí sobre esses projetos, esses programas da sua cidade, do seu bairro. Pode citar o nome, que isso é bem relevante. Né, para a gente até saber quem são vocês aí. Vamos lá, 2 minutos.
Isso aí, Mara. Eu tô aqui tentando fazer os prints loucamente, mas assim, a maioria respondeu não. Isso é triste, né, galera? Porque se realmente tivesse, se fosse algo que fosse divulgado, a gente Vocês saberia. conheceriam bem mais fácil, né? E olha Nós que a saberíamos. pergunta, ela foi ampliada agora, não ficou só no esporte de combate. Falamos também de lutas, né? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos. O Valdir falou que na cidade dele tem karatê. Karatê. O Marcos Vinícius falou não. Mogi das Cruzes é apenas famosa no time estadual de basquete. Mas é basquete de cadeira de rodas? Porque daí, no caso do Né? esporte Eu mesmo. queria saber. Né? Depois responde aí, por favor. Isso aí, manda a resposta. A Esther falou, não, mas acharia interessante ter. A professora Elaine, aí a colaboração dos professores. Eu Isso acho que a aí. Elaine Mota, em São Paulo, tem o Centro Paralímpico, que é belíssimo, Mara. Você já Eu viu? já fui lá. Eu não conheço, mas assim que estiver aberto, eu vou fazer uma forcinha para ir lá conhecer. É isso Faça, aí. é bem legal. Então, uma inclusão. Realmente, nós gostaríamos daquela chuva de respostas que sim, com os nomes das cidades, né? E falando quais são, mas é isso mesmo. A gente tem que, então, tentar entender um pouquinho das políticas públicas, que é o que a gente deu como pontapé ali. Vamos lá. Vamos, então, tentar descobrir um pouquinho sobre as políticas públicas em relação aos esportes paralímpicos? Bom, processo de exclusão social no que se refere às pessoas com alguma deficiência. Então, as políticas públicas elas vão entender esse processo de exclusão social e tentar entender melhor e incluir essas pessoas na sociedade. Então, se a gente falar de políticas públicas, seriam políticas que conseguissem incluir essas pessoas aí no âmbito social, da qual eles acabam até ficando excluídos, né, professora? Vamos lá comigo. Problemas como preconceito, falta de respeito e até mesmo privações de seus direitos. Como nós falamos, essas pessoas elas acabam passando, sim, por problemas de preconceitos, né? Nós sabemos. E a inclusão delas no esporte talvez faria o contrário, né, professor? O avesso a isso, porque ela estaria inclusa na sociedade e nós temos que acabar com essas questões de preconceito. Então, as políticas públicas elas podem e devem abordar essa questão de preconceito, que ela é muito forte. Infelizmente, é muito forte. Até tivemos uma resposta, né, assim, que nós nem gostaríamos de ter lido, e não vamos ler mesmo, porque é uma questão de preconceito. Então, a gente está falando... Existiram várias. Nós estamos aqui falando e tentando mostrar para vocês que a educação física ela é além do que todo mundo fala, né? Proporcionando a vocês conhecimento, e a gente tem, sim, posicionamentos preconceituosos. Então, é por isso que estamos aqui, né, professora? Isso aí, Mara. Para garantir assim, que vocês tenham conhecimento, pelo menos que ouçam, desse acesso a todos. Ô, Mara, e agora tem outros professores ajudando. Vamos lá, professores. Até um professor falou um pouquinho mais sobre o esporte paralímpico, esse espaço que tem em São Paulo, que é perto da Rodovia dos Imigrantes. E aí eu tenho um aluno, acredito que seja aluno, que falou que sim, a equipe de, não sei, CEMEP, que se localiza aqui em Presidente Prudente. Olha só que bacana. Então, assim, em Peruíbe, o professor Reinaldo. Em Peruíbe tem o vôlei sentado e futebol para amputados. É isso aí. Então, vocês podem ver que quando tem ainda, a gente quase nem ouve falar dos esportes de combate. Né? Então, é sempre o vôlei. Nós já vimos o vôlei sentado aqui também, né? Já sim. É isso aí. Obrigada, viu, pessoal? Continuem colocando aí as participações. Vamos lá. Ações isoladas por parte de pais e educadores. Né? É preciso que, junto à sociedade, eles vão em busca desses direitos dos seus filhos, quando a gente está tratando aí, né, de pais e educadores e dos alunos. Então, assim, não há aquela união,
né, professora, para tratar desses assuntos? São casos isolados. Então, se meu filho tem aquela deficiência, então eu vou em busca dele. Por que não tentar juntar, né, com outras pessoas, com várias pessoas, e ir em busca de políticas que tratem desse assunto, mas na forma do coletivo? Mas que depende não fique de todos, né? Então, depende de um todo, inclusive de nós. De nós, exatamente, né? Porque ali está bem falado, né? Pais e professores. Exatamente. Olha, tem alguém aí? A professora Ana Cristina falou que em Tapetininga tem goalball. Então muito legal, professora. Tá vendo? Tá aparecendo, as cidades estão aparecendo. Vamos lá comigo no slide. Movimentos internacionais e mesmo nacionais. Políticas públicas que possibilitam acesso a caminhos para a formalização e a concretização dos direitos essenciais. Então, até existem esses direitos, mas nós precisamos de políticas para efetivarem, né, para que elas sejam efetivas e dêem realmente acesso aos alunos. As coisas precisam começar a sair do papel, dona Mara. E aí passarem realmente a serem inclusos no mundo do esporte. Exatamente, né? Porque às vezes as pessoas vão lá, fazem propostas, criam até leis, mas na prática não acontece. E nós sabemos que tem todo um trâmite até realmente virar lei e tudo, mas nós temos que ir em busca, né, disso aí. Né? De passinho em passinho a gente consegue. Vamos lá. Então, inclusão do mundo do esporte é isso que nós queremos mesmo, né? Como justificativa, a proposta é educar o jovem por meio de prática esportiva. Então, como políticas públicas, por que nós vamos tratar desse assunto? Porque nós devemos incluir os jovens realmente e tentar educá-los através dessa prática aí do esporte. Então, ele tem a deficiência, vamos lá, ele tem que também ser incluído, e como todos os outros. Né? Exatamente. Sempre para todos, não é, professora? Esporte, jogo, brincadeira, educação física e tudo que englobe, né, aí a sociedade. Vamos comigo, gente. Como objetivo, propõe-se estimular a prática em todo o território nacional. Lembrando que nós não podemos pensar daquela forma individual lá. Então, a minha escola tem um aluno com deficiência, eu vou procurar algo para beneficiá-lo, né? Para colocá-lo ali. Então, tem que todo mundo, professor, esse trabalho de formiguinha tem que ser do coletivo e não do individual. Então, por isso que aí é estimular a prática em todo o território nacional. Vamos com eles, Ju? Vamos com eles. Bora abrir o chat. Tá, eu vou colocar aí, no nosso reloginho está 2 minutos, mas o nosso tempo ele passa assim. Ó, a gente pode trazer o assunto que for, nosso tempo voa. Você acha que as políticas públicas influenciaram as transformações históricas dos esportes paralímpicos? Eu vou dar um minutinho. Não coloquem só sim ou não. Coloquem uma frase aí significativa para a gente. Justifique. Tá bom? Isso, vamos lá. Tô fazendo uma manobra aqui para poder conseguir. E olha que eu mexi aqui e até dei uma colinha, viu? Porque eu tinha passado o slide. Mas você vai no tempo que eles piscaram, daí quando voltaram, já perdeu a cola. Eu estava ligada. E aí, Pro? Vamos lá. 1 minutinho, um pouquinho só. Rapidinho. Vou último slide só para concluir. Para acabar. Peraí. O Lucas Gabriel, sim, as políticas públicas influenciam em tudo. Então, aí devem ser repensadas, estudadas.
O Matheus fala, sim, influenciaram, como, por exemplo, a criação dos Jogos Paralímpicos. Então tá. Ju, estamos caminhando aí para o finalzinho mesmo. A prática de esporte adaptado aconteceu para pessoas com deficiência auditiva e, mais tarde, incluiu-se a natação e o atletismo para pessoas com deficiência visual. Pessoal, deem um print aí. Semana que vem a gente vai fazer uma retomada geral. A gente volta desse slide, não tem problema, Juliana. Isso aí. E a gente vai discutir. Vambora? Vambora. Acabou a aula, galerinha. Acabou. Eu digo que tem que ser mais de 40, ninguém me ouve. Eu vou largar o microfone para poder falar. Gente, deixa eu dar beijo, então. Beijo, tchau. Até quinta-feira que vem. Na verdade, eu apareço antes aí, mas não vou contar para eles, não. Mas em Educação Física até quinta-feira que vem. Vou largar o microfone para fazer o coração. É isso aí, nono ano. Até mais. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.